Boa tarde a todos. Daremos início à nossa apresentação aqui com o nosso mestre Tanaka. Obrigado aí. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Chad. Boa tarde a todos. Já almoçaram já? Pô, esse cara me levaram para uma churrascaria. Pensa no homem feliz e com sono. Mas vamos lá, pode deixar a peteca cair não, né? Vamos falar então agora dos eventos iniciais. Tá? Não quero ver ninguém dormindo. Quem dormir, a gente joga apagador aqui de cima, né? Vamos falar dos eventos iniciais então, né? Evento de tabela. E o primeiro evento, que é o evento inicial, é aquela informação que o empregador vai prestar. O empregador então vai prestar informação sobre o órgão público, sobre aquela empresa, né? Então é o primeiro evento. Sem esse evento, você não consegue dar nenhuma informação, tanto no E-Social quanto na FDRINF, tá? Tanto o E-Social como o FDRINF tem esse evento inicial. E eu tenho que fazer duas vezes? Tenho que fazer duas vezes, porque E-Social e FDRINF são sistemas diferentes. Apesar de serem irmãos gêmeos, são diferentes. Então você tem que fazer o evento inicial, tanto em um quanto em outro sistema. Beleza. Aqui está o conceito do evento, não vou ler o conceito, fica para vocês, isso aí é do manual, né? Então, é o primeiro evento, ele que te habilita a mandar todos os demais eventos, e os órgãos públicos, obviamente, são obrigados a mandar esse evento aqui, né? Não é pré-requisito, né? Como é o primeiro, é o início de tudo, tá? E aqui você tem informações adicionais. Vamos aqui para o layout, só para a gente ver, né, como ele está disposto no layout, para a gente começar a treinar um pouco o layout, ler layout com o layout do S1000, só para você ter uma ideia aí, né? Bom, quando eu pego esse layout, eu sei, olhando para essa linha aqui, que é informações de empregador, que eu só posso mandar um evento desse por empregador, ou seja, o Bradesco só vai mandar uma vez esse evento. O Bradesco tem ali as suas 1000 filiais, ele só manda uma vez aquele evento, por empregador. Beleza, né? Eu vou abrir aqui esse quadro aqui, ó, informações do empregador, só vou mandar uma informação de um empregador, né, que é nosso exemplo Bradesco. E o órgão público? O órgão público, daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre ele. Tá? Mas só para você começar a pegar como que é o esquema aqui. E aí, apenas para ilustrar, eu vou começar a fazer esse organograma. Eu sei que o E-Social é pai do evento infoempregador, que é evento de informações de empregador. E aí eu coloco, quando eu estou treinando E-Social, quando estou estudando E-Social, né, isso para quem vai se aprofundar mais no E-Social, é interessante você começar a fazer essa arvorezinha, né, para saber como as informações elas transitam dentro daquele evento, né? Beleza, aí nós temos aqui embaixo desse evento infoempregador, você tem 3 eventos, três informações, e de evento, e de empregador e informação de empregador, né, tá vendo? Eu coloquei aqui só para ilustrar como eu costumo fazer quando eu estou estudando o E-Social, para ter uma visão panorâmica daquele evento específico, né? Legal. Na identificação do evento, eu vou ter ali umas informações, geralmente essas informações quem preenche é o próprio sistema. Então, geralmente, você não precisa se preocupar com ele, né? Você vai colocar ali, se você for pôr, se é ambiente de produção, produção restrita. O que é produção restrita? É ambiente que já está aberto para vocês usarem, né? Se vocês quiserem testar, vocês podem testar, chama produção restrita. Está aberto faz tempo, faz mais de um ano, né, que já está aberto produção restrita para que as empresas possam testar. Não estão todos os eventos ali, né? Os eventos de órgãos públicos, especificamente, aqueles que eu vou falar para vocês, são bem específicos, não estão. Mas eventos de folha, outros demais eventos você pode testar, né?
Aí vai colocar esse aplicativo de empregador governamental e a versão do processo de emissão de evento. Eu vou fazer a informação do empregador. O que eu vou colocar no empregador? O número do CNPJ dele, o número de inscrição. Lembra que essa linha aqui é o TIP-INS, que eu vou falar se é 1 ou se é 2, se é CNPJ, se é CPF, e aí embaixo eu vou colocar o quê? O meu CNPJ de 8 posições. Só a administração pública federal que pode colocar de 14 posições. Então, o governo do Estado do Paraná vai usar um CNPJ raiz, os municípios DF, CNPJ raiz. Dúvida do governo do Estado do Paraná. Vocês me mandaram. Atualmente, o envio dos arquivos ocorre da seguinte forma. A DIF manda pelo CNPJ da Cefa, a RAIS pelo CNPJ do órgão, a GFIP pelo CNPJ do órgão. Como agrupar, enviar os arquivos para o E-Social? Pelo CNPJ do Estado raiz ou por órgãos filiais? Isso aí foi um campo de discussão que deu muito pano para a manga e ainda está dando, mas o que acontece? Quando eu falo em Bradesco, por exemplo, nosso exemplo inicial, ele tem 1000 filiais, por exemplo. Não sei quantas filiais tem, mas vamos supor que tenha 1000 filiais. Ele é uma pessoa só? Bradesco é uma pessoa só, uma pessoa jurídica, direito privado. Ele é uma pessoa só, com as 1000 filiais que ele tem. Bradesco, Magazine Luiza, essas empresas que a gente sabe que tem várias agências, várias filiais, né? Ele é uma pessoa só. O governo do Estado do Paraná, são quantas pessoas? É uma só também. É o Estado do Paraná, acabou. É uma pessoa jurídica de direito público. Só uma pessoa só. Né? A maioria aqui já estudou direito administrativo e sabe disso, né? Aí, era assim a construção do E-Social para os órgãos públicos. Vocês vão ser tratados que nem empresa, então você vai ter que mandar toda a informação pelo Estado, pelo CNPJ raiz do Estado, e os órgãos vão ser as filiais. Então, tem lá o CNPJ do Estado, que a gente chama de ente federativo responsável, e cada um dos órgãos, do Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, são as filiaizinhas. Aí nós ouvimos uma choradeira dos estados. Eu lembro até que eu estava fazendo reunião com o estado de São Paulo, eles falaram o seguinte, olha, isso aí não dá não, vocês vão ter que possibilitar a gente mandar por poder. E aí a gente quebrou isso por poder. Então, tem lá o poder judiciário manda o seu, o poder legislativo o seu, o poder executivo manda o seu, e acabou. Aí o Estado de São Paulo, que tem mais de 1 milhão de vínculos, imagina, né? A população de um país, né? Tem mais de 1 milhão de vínculos. Eles falaram, não dá, assim também não dá. Né? Vocês estão malucos, assim não tem como a gente fazer, porque nós temos centros de custos separados por secretaria, cada secretaria é diferente de outra, e não tem como mandar todas as informações e fechar de forma centralizada, e emitir o DARF ali de forma centralizada por poder. A gente quer que quebre, é importante que vocês possibilitem a gente quebrar por secretaria. Né? Então, qual que é a regra que nós chegamos hoje? É por CNPJ raiz. Aí eu perguntei para o Estado de São Paulo, vem cá, como que é lá? Cada secretaria é um CNPJ? Cada secretaria é um CNPJ de raiz diferente. Beleza. Então, você vai tratar cada secretaria como se fosse, entre aspas, uma empresa distinta. Obviamente, vai ter um campo ali que vai grudar aquela secretaria no Estado de São Paulo, no CNPJ do Estado de São Paulo. Vai ficar grudadinho, porque se der problema, se você não mandar, vai ficar sem CND, por exemplo, o Estado de São Paulo inteiro fica sem CND, se uma secretaria, né, não conseguir mandar as informações. Pode o Estado inteiro ficar sem CND, pode ficar, eventualmente, sem fundo de participação do Estado,
né? Então, todas ficam penduradas, porque quando a gente vai multar um estado, um município, a gente não multa o órgão. A gente muda o quê? A pessoa jurídica de direito público, que é o estado, que é o município inteiro. E aí, então, respondendo, vai ser por CNPJ raiz, né? Cada CNPJ raiz é um estabelecimento. Aí São Paulo me perguntou o seguinte: Tanaka, no organograma da Secretaria de Segurança Pública, a PM, ela está lá, ela está dentro da Secretaria de Segurança Pública. Ela é um órgão, não é uma secretaria, né? E ela está dentro lá do organograma. Eu posso informar Secretaria de Segurança Pública e PM diferente, de forma diferente? A primeira pergunta que eu fiz: como que é o CNPJ? É igual ou diferente? Não. Secretaria de Segurança Pública é um CNPJ e a PM é um outro CNPJ diferente. Aí que eu respondi sim. Vocês podem fazer essa informação de forma diferente. A PM fazer diferente da Secretaria de Segurança Pública. Tá? Aí nós estamos em discussão, né, sobre essa solução, mas no momento você vai fazer, então, por centro de curso, por CNPJ raiz diferente. Diferentemente dos órgãos da União, que cada CNPJ de 14 posições vai ser considerado como se fosse, entre aspas, uma empresa. Aí, imagina que você fez a Secretaria de Educação, por exemplo, tem um CNPJ lá, 0001, que é a matriz, e aí você tem vários CNPJs da Secretaria de Educação. São as filiais, entre aspas, né? Então, você vai colocar só os primeiros 8 dígitos do CNPJ da matriz, e depois, num outro evento, não nesse, que é o evento de estabelecimento, você vai informar todos os estabelecimentos que tem 0001, 0002, 0003. Ah, Tanaka, mas imagina que a Secretaria de Educação é um CNPJ, só um CNPJ 0001. Eu vou ter que também colocar na tabela estabelecimento o CNPJ inteiro, vai ter que cadastrar também no estabelecimento. Tá? Bom, então você tem aqui, né, você vai lá, clicou no CNPJ e colocou o CNPJ da sua secretaria de 8 posições. Mas, Tanaka, a Secretaria de Educação é muito grande, tem muitos estabelecimentos, muitas filiais espalhadas, filiais entre aspas, né, espalhadas pelo Estado. Cada uma vai poder mandar as suas informações? Sim. Cada local vai poder mandar as suas próprias informações, não tem problema nenhum. Ou posso centralizar? Pode centralizar na Secretaria de Educação aqui, que está em Curitiba. Pode centralizar também, você que escolhe. Mas o fechamento ele é único. A DCTF Web é a única para a Secretaria de Educação, por exemplo. Tá? Bom, continuando aqui, nós estamos no nível 3, né? No nível 4 tem inclusão, eu vou incluir informações, né? Ó, tem alteração ou tem exclusão. Eu estou num grupo que eu posso escolher entre inclusão, alteração e exclusão. Como eu estou começando, eu vou incluir coisas novas. Se eu fosse alterar, eu ia para esse grupo aqui de informações ou excluir para o outro grupo. Né? Então, esse infoempregador é quem chama de grupo de escolha, choice groups. Ele vai estar com CG. Então, nesse caso, eu vou incluir. Eu vou escolher incluir. Eu vou incluir, então, essas informações. E aí, no grupo inclusão, a gente vai ter também 2 filhinhos do grupo inclusão, tá? Que é qual o período que está valendo aquela informação. Esse período de início de validade, está vendo que tem um período de início de validade e um período de fim de validade. O período de início de validade vai ser o quê? Vai ser janeiro de 2019, que é o momento em que você começou a informar o E-Social. Ah, mas o governo existe há muitos anos atrás. Não, você vai informar o período que está começando a informar o E-Social,
período em que aquela tabela está ganhando validade. E esse período de fim você deixa em branco, você não informa nada. Né? Ele é automaticamente completado quando há alguma alteração lá na frente. Aí o sistema completa com o valor do fim. Né? E a data inicial, então, ela não pode ser antes da entrada do e-social. E a data de fim, né, não pode ser um período posterior àquele período que você está informando. Então, tem gente que já se preocupa, vou colocar início da validade de janeiro de 2019, aqui dezembro de 2019. Não, você tem que deixar em branco. Se você colocar alguma coisa, a validação não vai deixar. Ó, validação sem informar deve ser em formato ano e mês e ser um período igual posterior ao início da validade. Data futura. Informação de tabela não pode ser enviada com início e fim da validade posterior à data de envio do evento. Bom, resumindo, nós temos aqui essa tela do e-social. Você vai preencher início de validade e o término você vai deixar vazio, que ele vai completar automaticamente quando você terminar. Tá? Tá, aqui, início da validade e o término. Informações de cadastro, tem um monte de perguntinhas. Essas perguntas aqui, por exemplo, o nome do contribuinte, tem que informar a classificação tributária, né, que dentre as classificações que existem, no caso de vocês, vai ser ente federativo, né, da municipal, a natureza jurídica, por exemplo, municipal não, estadual, órgão público do Poder Executivo Estadual, você vai ter que informar tudo isso, você vai ter que dar essas informações nesse primeiro evento. E vai ter que responder as perguntas, se é cooperativa, se é construtora, se tem desoneração na folha. Então, resumindo, mais ou menos isso. Você tem da classificação tributária, a natureza jurídica e as perguntinhas, se você vai responder sim ou não. Né? Isso aí é o protótipo do e-social web, né? Aquele que eu falei para vocês do portal web. Até que o evento 1000 dá até para você preencher pelo web, que é um evento só, são poucas perguntas que ele vai fazer. Né? Está lá a classificação tributária, né? Então, pelo registro eletrônico de empregados, indicativo de cooperativa, se é cooperativa ou não, tudo isso você vai preencher. Como que eu sei que eu tenho que preencher isso? Porque está no seu formulário. E está no seu formulário por quê? Porque está no layout. Né? Legal. Completei ali, incluí todas as informações. Eu vou partir aqui agora do Infocadastro, só para ter uma ideia das informações que eu vou ter que preencher daqui. Os filhos desse grupo de informação. Tem um que é importante, que é o InfoOP, que é a informação de órgão público que eu tenho que dar. Né? Então, tem lá informações complementares, né? Se tem isenção, no caso de vocês não cabe, né? Não é entidade isenta. Tá? Informações de contato vai ter também. Então, sempre vai ter uma pessoa no seu órgão que vai ficar responsável para a Receita Federal ou qualquer dos entes entrar em contato com vocês. Né? Muitas vezes a gente quer saber o que está acontecendo, quer entrar em contato, aí tem que abrir uma diligência até o órgão público, porque não sabe com quem falar. Né? Aqui fica mais fácil. Né? Então tem que deixar ali o nome, um telefone fixo ou celular. Está ali. Você põe o CPF, já aparece o nome automático. Aí tem que colocar um ou outro. Como eu sei que tem que colocar um ou outro? Porque está lá no layout. O layout diz ou coloca um ou coloca outro. Se colocar os dois, melhor ainda. O endereço eletrônico, que é opcional. Como que eu sei que é opcional? Está no layout também. Né? Beleza. InfoP. InfoP é informação de órgão público. E aqui está falando para preencher o número CIAF. Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja o órgão público usuário do sistema. Vocês não usam CIAF federal, né? Pode até usar um parecido, né? Mas vocês não usam CIAF, esse CIAF que a gente usa, que é o federal. Né? Tem algum erro aqui nesse layout?
O erro é o seguinte. Aqui ele fala 01, beleza, que está certo, que aquele é um grupo de informação que eu tenho que prestar obrigatoriamente se eu sou órgão público. Beleza, então eu sei que eu sou órgão público, eu vou ter que prestar. Esse campo aqui está falando que obrigatoriamente eu tenho que dar um número CIAF, mas eu sou órgão estadual, como que eu vou dar um número CIAF se eu sou órgão estadual e não tem CIAF? Né? Então, obviamente, foi alterado esse campo, que é trabalhando com o campo antigo só para testar vocês, para ver se vocês estão acordados. Né? E aí tem um grupo de informações que é filhinho do INFOP, que é informações relativas a ente federativo responsável. Se você for uma dessas naturezas jurídicas, e o Executivo do Governo do Paraná a Assembleia Legislativa você vai ter que informar quem? O CNPJ do Estado do Paraná. Por quê? Aquilo que eu falei para vocês. A Secretaria de Educação, por exemplo, ela vai fazer a informação como se ela fosse uma empresa. Para quê? Para a gente facilitar como que ela pode fazer para dar essa informação. Mas ela fica grudada aonde? Ela fica grudada onde? No ente federativo responsável, no CNPJ do governo do Estado do Paraná. Então, qualquer problema, qualquer auto de infração vai ser direcionado para quem? Para o CNPJ do Estado do Paraná. Nós só criamos isso, que é um artifício, para que os órgãos possam ter tranquilidade e aderência no uso do E-Social e da FDRINF. Mas, qualquer problema que der, está lá o ente federativo responsável, que é o governo do Estado do Paraná. Então, que são esses números aqui, são esses que estão aqui. Não, por exemplo, 105-8 é o órgão público do Poder Legislativo Estadual, Municipal e Distrital. Né? 102-3 é o Poder Executivo Estadual do Paraná. Então vou ter que dar essa informação. Beleza. Você vai ter que fazer a informação no seu CNPJ. Quantas posições aqui? De 8? Não, ele diz aqui 14 posições. Né? Você vai informar se você é ente federativo responsável ou não. Por exemplo, nesses municípios pequenininhos, de repente, ele quer fazer a informação tudo centralizadamente. Ele quer, ele mesmo, fazer da prefeitura e da informação da Câmara também, como se fosse uma filial. Ele pode, sem problema nenhum. Fazer tudo centralizadamente. Tá? Aí vem aqui perguntando se é ente federativo responsável? Sim, é ente federativo responsável. Que é o próprio CNPJ do município, da pessoa jurídica de direito público. Se, no caso de vocês, o governo do Estado, vocês vão, obviamente, creio eu, informar por secretaria, por exemplo, e aí você vai responder, ente federativo responsável? Não sou, eu sou uma secretaria. Eu não sou o Estado do Paraná inteiro, eu sou uma secretaria. Então coloca aqui o CNPJ de 14 posições do seu ente federativo responsável ali. Beleza. Eu fico pendurado, então, o meu órgão, Secretaria de Educação, fica pendurado no Estado, no governo do Estado do Paraná. Aí tem um monte de informações que você tem que dar, o nome do ente federativo, Estado do Paraná, preencher a sigla da unidade da federação, assim por diante. O código do município, se tem regime próprio ou não tem, preencher o poder que se refere ao subteto, assim por diante. São informações que são importantes para a fiscalização e para as ações da Secretaria de Previdência. Beleza. E aqui tem outro grupo de informação, chamado informação de organismo internacional. Eu não sou organização internacional, beleza. 01, está dizendo que só vai preencher quem for organização internacional. Isso aqui nem vou olhar. Na verdade, a Celepar nem vai colocar isso aí, provavelmente nem vai colocar isso aí para vocês. Né? Esse campo aí nem vai existir. A Software House, que é a Celepar,
Informações de software house, informação complementares, né, que é essa aqui. Isso aqui é o protótipo do e-social. Situação normal. Beleza. Já fez. Clica aqui no botão salvar. E vem ali o número de recibo. Esse número de recibo que você vai guardar. Né? Na verdade, ele fica armazenado na sua máquina. Porque se você tiver, né, que excluir, tiver qualquer problema com aquele arquivo, você vai entrar com o número daquele recibo. Tá? Tem eventos de alteração também. Eu posso alterar. E tem evento de exclusão desse 1000, que é a informação do empregador. Beleza. Então, a informação do empregador, eu mostrei um monte de coisa com um pouquinho de detalhe, só para você ver como que a gente faz a correlação do layout com a prática. Tá? Não vou entrar em tantos detalhes nos próximos eventos. Mas aí, nós temos aqui todos esses eventos, são eventos de tabelas. Eu vou ter que preencher todos? Não, necessariamente. Por exemplo, tabela de operadores portuários. Vocês não são operadores portuários, então não vou ter que mexer nessa tabela. Como que eu sei se tem que preencher ou não? Está no layout. Né? Ó, isso aqui, ou está no manual. Todas as empresas, todos os órgãos públicos precisam preencher. Né? E aí começa com a tabela 1005, 1010, 1020, 30, 35, blá, blá, blá. Qual que é a próxima tabela que eu vou preencher? As pessoas falam, é a próxima, é 1005, não é a 1005. É essa aqui, tabela de processo administrativo judicial. Por quê? Qualquer processo administrativo judicial que você tiver para pagar menos tributo, por exemplo, vai impactar em alguma dessas tabelas aqui. Então, você já tem que ter essa tabela de processo administrativo judicial já preenchida. Perguntas frequentes. As empresas devem fazer a carga de tabela todos os meses com a validade inicial e final da mesma competência? Ou seja, em 1 de 2018 envia-se uma carga com a data inicial e final de todos os eventos de tabela e sucessivamente nas competências seguintes? Sim ou não? Não, né? Ora, esse evento de tabela eu mando uma vez, já está preparado, já está pronto. Aí você vai usando. Vai usando enquanto aqueles eventos de tabela tiverem aquelas informações. Se você alterar alguma informação, você pode alterar o evento de tabela também, sem problema nenhum. Né? Então, não, né? As tabelas podem ter a data de fim de validade e valerão indefinidamente até que sofra alguma alteração. Essas perguntas frequentes, só um adendo, a gente tirou do site do e-social. Tem lá perguntas frequentes que eu mostrei para vocês. Né? Então, eu vou colocando isso só por uma questão didática apenas, para você ver as dúvidas dos contribuintes. Né? E uma das dúvidas também que vocês me trouxeram foi, então, aquela de CNPJ, que eu já tirei. Eu estou aqui na tabela de processo administrativo judicial. Qual processo que eu vou pôr aqui? Processo trabalhista contra a empresa? Não. Processo trabalhista contra a empresa, não. Você vai colocar processo que o governo do Paraná tem contra a Receita Federal, por exemplo, para pagar menos tributo. Olha aqui. Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão do registro de tabelas, de entidade patronal com representação coletiva, de trabalhador contra os órgãos governamentais envolvidos no projeto social. Então, o órgão público, se ele tem um processo administrativo judicial contra um dos órgãos governamentais envolvidos no projeto social, Receita, Ministério do Trabalho, e que tem influência no cálculo das contribuições, dos impostos do FGTS e de outras empresas quando influenciam no cumprimento de suas obrigações principais e acessórias, você é obrigado a colocar, você vai colocar isso aí. Né? Resumo da ópera. Então, se você tem um processo administrativo, inclusive um governo que falou assim, Tanaka, eu tenho um processo administrativo interno, do meu governo para o meu governo, que a gente não vai pagar contribuição, sei lá, o imposto sobre determinada rubrica.
É aqui que eu coloco? Não. O processo de você para você mesmo? Não é aqui que você vai colocar. Isso não seria fácil, né? Ir lá na prefeitura, tem um processo administrativo para não pagar nenhum imposto, né? E coloca ali. Né? Não, não é bem assim, não é assim. Aqui é só aquele processo que você tem contra a Receita, por exemplo, contra um dos órgãos partícipes do E-Social, para diminuir o tributo que você tem a pagar. Tá? Não vai inventando processo administrativo e injetando aqui. Né? Muito bem. Então, para que tenha influência no cálculo das contribuições e impostos do FGTS. Beleza. Não pode informar processo trabalhista. Vai ter, mais para frente, um evento específico de trabalhista. A trabalhista não é aqui que se informa. E outra coisa, o que a gente tem percebido? Que tem empresa que deixa de pagar tributo, eu contei essa história de manhã, né? Vai injetando ali aquele campo de compensação da GFIP para não pagar tributo. E aí, quando a gente vai fiscalizar, ela fala, mas eu tenho um processo judicial para não pagar tributo. Vem cá, mas processo qualquer um pode entrar na justiça. Eu, você, qualquer um. Né? Eu quero um processo para não pagar tributo nenhum. Beleza, eu posso entrar com esse processo. Se eu vou ganhar, vou perder, é outra história. Né? Então, não é todo processo que eu ponho aqui, é processo que já tem decisão. Essas empresas que injetam valores naquele campo de compensação, eu vou fiscalizar, mas eu tenho um processo aqui, tem alguma decisão? Não tem nenhuma decisão ali. Então não podia ter feito essa compensação indevida. Né? Então tem que estar dentro de um desses indicativos, liminar, mandado de segurança, por exemplo, tutela antecipada, né, sentença, mandado de segurança, os acordos aqui. Ou o melhor de todos, que é a decisão definitiva, né? Que é o transitado em julgado em favor do contribuinte. Esse é o melhor de todos. Tá? Quando ele tem decisão transitada em julgado, ele vai informar o valor que ele tem a pagar com a redução já. Então, imagina que deveria pagar R$1.000, mas com esse processo baixou para R$600. E foi uma decisão transitada em julgado, não cabe mais recurso. Então, ele vai informar no E-Social R$600. E aqueles R$600 vai para a DCTF Web, não vai informar 1.000. Agora, se não for transitado em julgado, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que informar os 1.000. Tanaka, mas se informar os 1.000, ele vai pagar os 1.000. Não, ele informa os 1.000 e vai ter um campo que ele vai informar que vai pagar R$400 a menos. Esses valores de 1.000 e de 400 vão para a DCTF Web. Na DCTF Web é feita uma continha de mais e de menos, né? E tira lá R$1.000 menos R$400. Ele tem a pagar R$600. Mas para que essa frescura toda, Tanaka? Não é mais fácil informar que ele tem que pagar 600? Não. Ele deve 1.000 por enquanto. A gente não sabe se aquele mandado de segurança vai prosperar ou não. Se ele vai ganhar ou não. Porque se ele perder, já está constituído o crédito tributário. Né? Ele não pode, por conta própria, retirar aquele valor. Então, ele manda, estou devendo R$1.000, tenho R$400 de crédito porque está suspenso, e ele tem que informar tudo isso nos campos que a gente vai ver mais para frente. Tá? E lá no DCTF Web, que ele faz a conta de mais ou de menos. Beleza. E aí, como que é feita a informação? É uma informação por processo, é 1 para 1. Então, cada processo que você tiver, você vai mandar um evento, um tijolo. Cada tijolo é um evento. Né? Se eu tiver 10 processos, são 10 eventos. Se tiver 1.000 processos, são 1.000 eventos. Daí a importância também do jurídico sempre acompanhar as decisões. Você vê que o E-Social, quando eu falo E-Social, estou falando também da FDRINF, ele é uma integração, principalmente, do pessoal da RH com o pessoal do financeiro e também com o pessoal do jurídico. O jurídico tem que estar acompanhando o processo. Ganhou o processo, é outra informação que você vai colocar ali. Perdeu o processo, tem que tirar aquela suspensão. Então, todo momento o jurídico tem que estar acompanhando os processos.
E aí você vai registrar o processo inteiro. Por quê? Quando você for lá se creditar do valor, quando você for informar a suspensão ou dar um valor a menor, a Receita quer saber o porquê. Aí você vai colocar lá, tem um processo número tal. Beleza. Você já cadastrou esse processo aqui. O que acontece? O fiscal vai lá e olha, ó, realmente tem esse processo número tal, está na vara tal. O processo está tudo cadastrado bonitinho, com todas as peculiaridades dele. Né? Então tem que colocar o tipo de processo, o número do processo, o início de validade, a autoria, né? A indicação de matéria do processo, a vara, o código do município, identificação, o código de identificação de vara, e assim por diante. Né? Aqui, o indicativo de suspensão, se eliminar, tudo isso vai estar ali, a Celepar preparou para vocês lá os campinhos que você vai ter que começar a clicar. Né? Se tem indicativo de depósito montante integral ou não tem. Tá? Então, aqui, como poderia ficar aqui? Isso aqui é na REINF, né? O protótipo da REINF. Eu informo se é administrativo judicial, se é do próprio contribuinte ou de outra entidade ou empresa, o número do processo, a data de início, a UF da ação judiciária, código da vara, código do município, tudo isso para o fiscal ir atrás para ver se esse processo existe de verdade. Né? Porque o que acontece hoje? Hoje, a gente pergunta, vem cá, como você está usando essa compensação? Por quê? Porque existe um processo. Aí você tem que ir até o contribuinte, né, perguntar qual que é o processo que existe, tudo por escrito, ele dá a resposta por escrita, nisso aqui que vai, nesse que o fiscal vai e vem para a empresa, para o órgão público, já perdeu aí uns 2, 3 meses de fiscalização. Né? Aqui não. Aqui já cai lá nos sistemas da Receita, ele já sabe, né, se realmente aquela empresa tem, aquele órgão público tem ou não algum processo judicial que lhe garanta algum direito. Né? E aí vai lá e salva as informações que eu dei. Né, tem código de suspensão, tem indicativo de suspensão, então, a data da decisão. Né, e eu vou lá, salvo as informações e fica lá bonitinho no meu social. Aí aquela pergunta clássica, né, que a gente recebe, reclamatório trabalhista informado na tabela aí, 1070? Não, né? Não, reclamatório trabalhista não vai para cá. Tá? Agora eu vou começar a preencher, já preenchi então as duas tabelas informação do contribuinte, tabela de processo, vou começar a preencher os estabelecimentos. Aí foi aquilo que eu falei. O Bradesco, então, ele vai colocar todos os estabelecimentos dele, inclusive a matriz. Uma empresa que só tem um CNPJ, só tem um estabelecimento, beleza, ele vai colocar lá a matriz dele, a 0001 dele. Né? O seu órgão público vai colocar todos os CNPJ que estão abaixo, né, que tem a mesma raiz. E CNPJs ativos. CNPJs que está inativo, você nem preenche aqui na tabela de estabelecimento. Tá? Isso aqui é a carinha do social web. E aí eu entro aqui em estabelecimentos e obras, vou clicar aqui entre empregador, em tabelas, clico em tabelas, clico em estabelecimento e obras. Aí vai aparecer aquele famoso tipo de inscrição. Aliás, desculpa. Aparecer cadastrar novo estabelecimento. Né? Isso aqui não é o sistema da Celepar, mas provavelmente as empresas de software estão fazendo algo bem parecido. Tá? E aí eu tenho campos para preencher. Né? No seu caso, você coloca que é o CNPJ, coloca o número de inscrição, já aparece o nome do estabelecimento automaticamente. Então, se você tem uma filial, você coloca só uma. Se tem 10 filiais, você já tem que fazer 10 eventos dessa tabela aqui. Tá? Início da validade, o KNAI preponderante, a alíquota RAT, o FAP e a alíquota RAT ajustada. Então tá lá, eu coloquei no meu exemplo uma agência de viagens. Sou uma agência de viagens, e aí a alíquota é 1, o FAP é 1 e o RAT é 1, por exemplo. Por exemplo, né? Imagina que o FAP aqui é menos que 1.
é meio, 0,5. Né? Eu vou pagar menos, então. Se for menos que 1 aqui, eu vou pagar menos. Só que o FAP é um número que quanto maior, mais tributo eu pago, e quanto menor, menos. E imagina que o meu FAP é 1, e eu tenho uma ação judicial que me garanta colocar meio aqui. Meu FAP realmente é 1. O sistema sabe, quando quando vai enviar essa informação, bate no sistema da Receita, ele já vê se a alíquota está certa do RAT e o FAP está 1, beleza. Agora imagina que ele tem que pagar 1% e bate lá na validação da Receita e ele colocou, em vez de 1, colocou meio. Né? Ele pode fazer isso? Pode, se ele tiver o quê? Um processo judicial que lhe garanta isso. Né? E aí, se ele tiver um processo judicial, o que ele tem que fazer? Tinha que ter já registrado o processo lá em cima, naquele evento 1070, e ele vai informar aqui, ó, deseja incluir processo administrativo judicial relativo ao FAP? Sim. Ele pode incluir, vai incluir o número do processo dele. Está aqui, ó, ele vai incluir o número do processo. Aí ele aperta essa abinha, aparece os processos que ele tem, opa, esse aqui, PAC, beleza. Já está. Ele linka o número do processo aqui com aquele que você registrou. Tem que ser o mesmo, obviamente. Já tem que ser um processo que você já registrou naquele evento de processos judiciais administrativos. E aí traz algumas perguntinhas, se o registro de ponto não utiliza manual mecânico, se é dispensado de contratar aprendiz, contratação de pessoa com deficiência, assim por diante. Então, fez aí, então, o evento estabelecimento, coloquei todos os meus CNPJs que eu tenho na minha raiz. Beleza. Agora eu vou fazer tabela de lotação tributária. Tabela de lotação tributária não é a lotação física, mas não é um critério físico, mas um critério estritamente tributário. É para saber quais terceiros você paga. Ah, eu pago SESC, SENAI, SEBRAE, ou não pago nada. Né? Então, você vai ter que colocar nisso aqui quais os terceiros que você paga, qual que é o seu FPAS. Aí você dá um número qualquer, um código qualquer, você que inventa o código, né? Se não me engano, pode ter 30 caracteres, você que inventa, não pode ter a expressão social nas 7 primeiras posições. E início de validade aqui, eu coloquei ali, início de validade, comecei a preencher essa tabela. Né? Vai ser janeiro de 2019. Aí eu coloco classificação tributária, né? Tudo isso é um estudo tributário que você já fez anteriormente, né? Para você poder preencher isso aí. E aí tem ali o FPS, código terceiro, e assim por diante. Se tiver algum código suspenso, eu coloco aqui, obviamente, eu vou ter que indicar qual que é o processo que me suspende também. Né? Está aqui. Eu vou lá, apertei na tecla salvar, já aparece aqui aquela tabela de lotação já gravadinha. E aí o 1030, que é a tabela de cargos e empregos públicos. O que eu vou fazer? Vou ter que colocar todos os cargos que tem lá no meu órgão. Né? Todos os cargos possíveis que existem no meu órgão. Só que esses cargos, gente, você tem que fazer uma correlação com o quê? Com o CBO. Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui. Não. São informações de indicação do cargo. A empresa deve realizar uma análise do seu organograma e definição dos cargos, obedecendo às normas trabalhistas, estatuto do servidor e suas implicações. Os códigos do cargo atribuídos aos cargos são de livre escolha do empregador. Você vai colocar o código do cargo aqui e vai descrever aqui e vai colocar a classificação CBO. Então, coloquei o meu código, pode pôr número, eu que invento o código que eu vou colocar. Ah, eu coloquei aqui agente de viagem 1, sei lá. Eu invento um código, ou 0001, 12345, eu invento. E o início de validade. Coloquei o código ali. A descrição.
Aí você escreve o que você quiser, você vai ter uma quantidade X de caracteres. Esse cara é agente de viagens, beleza. Esse aqui é um analista, é um técnico, judiciário, assim por diante. Só que eu tenho que fazer a correlação com o CBO. Aqui nesse caso, tem um agente de viagens, eu vou lá e clico agente de viagens, CBO. Alguns órgãos públicos têm nos questionado, dizendo, olha, não estou conseguindo fazer o DEPARA, porque não estou encontrando o CBO, a CBO, dos cargos que eu tenho lá no meu órgão público. Mas a resposta que o pessoal do Ministério do Trabalho deu é o seguinte, que quem cuida do CBO é o Ministério do Trabalho, né? Como que você faz hoje? Hoje você não tem que informar os códigos do CBO na RAIS, continua informando que você informa na RAIS. Né? Então, gente, muitas das perguntas que vocês nos fazem, né, vocês no modo geral, né, não especificamente o governo do Paraná, mas que as pessoas nos fazem, principalmente os órgãos públicos, aí que a gente trabalha bastante com eles, a gente acaba respondendo assim, como que você faz hoje? Né, porque o E-Social não altera a lei, ele não está mudando a lei. A lei é a mesma. A legislação é a mesma. Então, obviamente, você vai ter um canal diferente. Obviamente, no começo vai ser mais complicado, né? Como qualquer sistema novo, no começo ele causa incômodo, causa desconforto, isso é natural do ser humano, né? Mas a gente tem que ter em mente que a legislação não foi alterada. Né? Que nem os contadores eles falam, Tanaka, mas eu tenho que fechar a folha no dia 30. Falo, vem cá, você não tem que fechar a folha no dia 30 a partir do E-Social. Sempre foi assim. A folha, na legislação, ela vai do primeiro ao último dia do mês, é competência mensal. Ela sempre foi assim, não sou eu, nem o E-Social, ninguém está inventando isso. Se você fecha no dia 20, no dia 25, é outra história. Né? Poder pode. Tudo bem, você fecha no dia 25 lá, mas não deveria. O ideal é você fechar no dia 30. Né? Aquela história, né? O Kruger que fala muito disso, o Kruger é um dos criadores do E-Social. Poxa vida, né? Nós estamos. O homem já saiu de foguete da Terra, já chegou à Lua, pisou na Lua, andou na Lua. Né? Nós estamos aí no século XXI, 2018, e você não consegue fechar a folha dia 30? Né, com tanta tecnologia que você tem. Então, é uma questão, de repente, de mudança de cultura. Né, na palestra que eu assisti do colega do Fábio da Celepar, né, é necessário uma mudança de cultura. Não sou eu, Receita, que vou falar, vem cá, você vai ter obrigatoriamente, fechando dia 30, você vai ter que fazer isso, aquilo. Procedimentos internos, vocês que vão ter que decidir. Né, mas a gente tem que começar a pensar em mudança de cultura. Né, será que a gente não consegue prestar essa informação dessa forma, até a data que está sendo proposta, né, através do E-Social, através de integrações que a gente possa construir dentro do E-Social, ou no E-Social ou na FDR-Inf, né? São propostas que têm que partir de vocês, para que vocês consigam informar o fato como ele realmente é, como ele realmente se apresenta. Tá? Bom, então você colocou ali o CBO, beleza, muito bem. Fechei ali a informação do cargo. Tem que fazer tabela de função para aqueles que têm função, ou cargo em comissão, para aqueles que têm cargo em comissão. Né? Então tem lá várias pessoas que cargo em comissão. Você percebe que até agora eu não coloquei ninguém aí, não coloquei nenhum servidor. Eu só estou colocando os cargos que existem, cargo em comissão, funções que existem, para depois, quando eu for admitir um servidor, quando for colocar no E-Social, eu vou ligar ele naquela tabela ali. Vou ligando ele naquele estabelecimento, naquela tabela de função, naquela tabela de cargo. Então, as tabelas vão ficar, e cada um dos servidores que eu for colocando no E-Social, eu vou ligando eles, né, nessas tabelas. Tá? Então, nesse caso aqui, eu exemplifiquei chefe dos agentes de viagem. Aí, qual é o CBO dele? O CBO continua o mesmo, agente de viagem. Ele só está lá com função de chefe, por exemplo.
Tabelas de horários, vou colocar os horários possíveis que existem naquele estabelecimento, naquela empresa. E a tabela de rubricas. Tabela de rubricas, talvez é a que mais vai dar trabalho, né? O pessoal do RH vai ter que começar a fazer um de para, né? Então você tem que vincular a tabela que você tem com a tabela de rubricas. Como que é, Tanaka? É o seguinte, a gente procurou criar uma tabela de rubricas que fosse o mais aderente possível para as empresas, para os órgãos públicos. A gente até tentou, de repente, fazer uma tabela que abrangesse um monte de rubricas, as mais variadas possíveis, só que a gente não queria chegar a atender o que é a realidade mesmo, né? Para você ter uma ideia, eu já fui em empresa, fiscalizar uma empresa que a tabela de rubrica dela estava em alemão, né? É proibido? Não, a legislação não proíbe que esteja em alemão, desde que depois ele me traduza, me diga, quer dizer cada uma das rubricas. Mas dá um trabalho danado, né? O que quer dizer essa rubrica? Tal coisa, o que é isso aqui? Né? Com isso, já perdeu já uns 2, 3 meses de fiscalização só para decifrar todas as rubricas que ele tem ali, né? Então, o que a empresa vai fazer? Vai usar a tabela de rubrica que ela tem hoje. Essa aqui é a tabela de rubrica que ela tem hoje. Eu coloquei aqui uma tabela fictícia, né? Fictícia. Então, imagina que essa tabela de rubrica tem um salário, ela chama salário, o código que ela chama é de 100, tem verba extraordinária, o código é 120, tem adicional especial, é 140, gratificação especial, é 180, assim por diante. Então, isso aqui é uma tabela fictícia, mas é uma tabela daquela empresa que ela usa aquela tabela, ela gosta de usar isso aqui e chamar as rubricas com estes nomes aqui. Beleza. Só que quando eu vou fiscalizar, salário eu sei que é salário, mas verba extraordinária, o que é isso? Tem que fazer uma cartinha. O que quer dizer verba extraordinária? O que quer dizer adicional especial? O que quer dizer gratificação especial? Dá um trabalho do cão isso aí, né? Ficar decifrando a tabela de rubrica às vezes é a mesma coisa que você pegar uma tabela em alemão, porque ele vai inventando rubricas ali, né? Que ele chama, ele batiza o nome que ele quiser. Então, o que ele vai fazer? Ele vai linkar, vai relacionar, vai ligar a rubrica que ele tem hoje com a tabela de códigos de rubricas do E-Social. Essa aqui é a tabela de códigos de rubrica do E-Social. Então, você tem ali o código 1000, que é o salário, ele vai ligar com o quê? Com o código 100, que é salário. E aqui na tabela do social está explicando, corresponde ao salário básico contratual do empregado contratado de acordo com a CLT. Se não me engano, vai vir aqui o 1001, que vai ser o subsídio, tá? O subsídio vai vir no 1001 depois. E aí você faz esse depara. Aqui está o depara dele, ó. Aquele código que ele chamou de salário, de código 100, na natureza de rubrica, naquela tabela de rubrica, é o código 1000. Né? Aí ele faz o link aqui, ó, a correspondência. Aí ele coloca o tipo de rubrica, se é vencimento, se é desconto, se incide contribuição previdenciária, se incide FGTS, se incide imposto de renda. Quem que faz? É o E-Social que faz isso? Não, é você que vai fazer. Eu tenho que colocar, ó, salário, incide, contribuição, subsídio, incide, contribuição, imposto de renda. Subsídio não incide contribuição previdenciária, porque está no regime próprio, então não incide contribuição previdenciária no regime geral. Né? Você vai ter que montar essa tabela de rubricas aí. Tá? Uma coisa, o E-Social não calcula previdência do regime próprio. Tá? O regime próprio vai ter que fazer isso à parte, não é dentro do E-Social que faz o cálculo. As informações sim transitam para o E-Social, porque a Secretaria de Previdência tem interesse, e porque a Receita tem interesse na cobrança de imposto de renda retido na fonte. Né? Mas o E-Social não faz cálculo nenhum de contribuição previdenciária do regime próprio. Ali, verba extraordinária, o 120, ele correlacionou com 1003, que é horas extras ali. Valor, aí tem a descrição, valor correspondente à hora de trabalho acrescido percentual de no mínimo 50%. Legal, lá na tabela do E-Social já tem a descrição
Beleza, então ele relacionou isso aqui com a verba extraordinária. Adicional especial, que nem sabia o que era, esse adicional especial. O que é esse adicional especial? Não sei o que é. Eu pergunto para o cara, o que é? Ah, isso aí é quando a pessoa trabalha à noite. Beleza, então adicional noturno. É o 1.205 aqui, valor correspondente ao adicional noturno. E assim ele vai montando e vai colocando o que incide contribuição previdenciária, FGTS e imposto de renda. Então está aqui a correlação que nós fizemos em letras maiores, né? É aquele famoso DEPARA. Né? Eu quero crer que o Estado do Paraná já fez o DEPARA. Né? É uma outra rubrica que está com dúvida, assim como os outros órgãos também. Né? E aí, o evento, o tijolinho, eu vou ter que mandar um tijolinho com todas as rubricas que eu tenho, com todo esse DEPARA. Como que você acha que eu vou ter que mandar? Cada evento, cada tijolo que eu mando, eu vou ter que mandar um tijolinho por rubrica. Olha como que está aqui a descrição. Informação de rubrica é 1 para 1. Informação de identificação de rubrica é 1 para 1. Informação da rubrica é 1 para 1. Eu vou ter que mandar uma rubrica por evento. Cada tijolinho é uma rubrica. Ali está as informações que eu tenho que mandar, o código da rubrica, tabela de rubrica, assim por diante. Né? E essa tabela de rubrica ela vai ser usada tanto para servidores do regime geral, ou contratados do regime geral, quanto para servidores do regime próprio. Também é utilizado no desligamento e também trabalhador sem vínculo de emprego estatutário. Usa-se tabela de rubrica. Então, você faz a descrição da rubrica, a natureza da rubrica. Quando eu vou descrever a rubrica, eu sou obrigado a descrever a rubrica? Descrição da rubrica. Informar a descrição da rubrica no sistema de folha de pagamento. Sou obrigado a descrever? Sou. Tem que explicar o que quer dizer aquela rubrica. Né? Por quê? Porque está 1 para 1, está mandando eu explicar. Quantas letras quantos caracteres eu vou poder utilizar? Até 100 caracteres eu vou poder utilizar, né, naquela descrição de rubrica. Então, você vê, olhando aqui, você consegue saber como que ele vai ser feito. Tá? Que é a tabela de descrição de rubrica. Vou passar. Né? Tem um monte de coisa aqui. Começar a explicar, vocês vão dormir. Código de imposto de renda, código de recolhimento de FGTS, contribuição sindical. Perguntas. Não identificando a rubrica dividendos, uma vez que o social irá substituir a DIRF, as informações de distribuição de dividendos pagos aos sócios, pessoas físicas, serão prestadas? Essa aqui é uma pegadinha. É que isso aí não tem na iniciativa, não, em órgão público, mas na iniciativa privada, né, o sócio recebe dividendos, os donos da empresa recebem dividendos. E aí, como o dono da empresa tem relação, entre aspas, de trabalho naquela empresa, não relação de emprego, mas relação de trabalho, que ele trabalha naquela empresa, né, em tese, né, as pessoas achavam que dividendo iria para o social. Só que dividendo é remuneração pelo capital empenhado ali naquela empresa. Né, que, como se tivesse colocado dinheiro na poupança ali, né, tem remuneração. Né, não diz respeito ao trabalho, diretamente ao trabalho. Né. Então, no caso de dividendos, que é uma informação, eminentemente, uma informação financeira, né, aí não vai para o social. Vai para onde? Vai para a FDRI, fica uma informação unicamente financeira. Né, como se fosse dinheiro que ele ganhou. Né, a poupança, sei lá, né, que as instituições financeiras vão ter que informar também. Na tabela de rubricas do social, não existem rubricas que utilizo na minha folha de pagamento. Isso aqui é uma escola. Então, imagina a Secretaria de Educação aí, perguntando. Né? Tais como atividade extra classe, dependência. Né? Então, quando o professor tem que dar aula de recuperação, ele ganha a mais ali. Né? E outras pertinentes a pagamento de professores. Neste caso, qual deveria usar? Então, ele quer saber que ele não encontrou a rubrica
para pagar professor extra classe, atividade extra classe, e nem recuperação dos alunos. Sempre vai ter o quê? Vai ter um coringa, né? Sempre vai ter o item outras verbas salariais. Então, olha aqui. Isso aqui são os vencimentos. Começou lá no 1000, tem aqui 1040, 41, 50, 80. E aqui, quando você não encontra, você vai para o coringa. Outras verbas salariais não previstas nos itens anteriores. Né? Então, não é para ficar doido. Né? Pô, não estou encontrando, o que eu vou fazer? Vou ligar para o Tanaka. Assim não é possível, não. Usa o coringa ali. Obviamente, você tem que fazer o estudo daquela tabela para ver se enquadra um daqueles itens e não enquadrando, usa o coringa. Paciência, né? Aí, quando usa o coringa, a Receita vai querer, às vezes a Receita vai querer informação em uma futura eventual investigação, mas vai ter que usar o coringa mesmo, né? Não tem como a gente prever todas as possíveis rubricas que existem no mundo real. Seria impossível a gente fazer essa previsão, tá? Aqui, então, você tem verbas relacionadas a proventos dos trabalhadores, tipo, né? Proventos de aposentadoria, saldo de salário, rescisão contratual, diversas classificações. Os descontos também, você tem vários descontos. E se você tem um desconto que não está aqui, essa tabela é grande, só coloquei aqui como exemplo esses 4 aqui. Aí tem o quê? Tem o coringa, outros descontos não previstos nos itens anteriores. Tá? Beleza. E a tabela de carreira pública? Na verdade, antes de você fazer a tabela de cargos, você vai fazer a tabela de carreiras públicas. Então, todas as carreiras públicas que tem no seu órgão, dos cargos que tem carreira, obviamente. Em cargo que não tem carreira, não vai preencher. São informações relativas a carreiras públicas, em que os servidores públicos estatutários enquadram-se independentemente do tipo de regime previdenciário, regime geral ou regime próprio. As informações que consolidarem essa tabela são referenciadas no evento 2200, que é o cadastro inicial do vínculo. Então, os órgãos públicos, eles estão obrigados a preencher essa tabela de carreira, né? Então, aqui, só para você ter uma ideia das informações que ele pede. É bem básica, né? É a descrição da carreira, a lei que criou a carreira, lei número tal, né? Data da lei que criou a carreira, né? Tanto de março de 1900 e pouco. E o que é essa lei? Se é criação, né? Situação gerada pela lei, criação, extinção e reestruturação. Pergunta do governo do Paraná. Acho que eu já fiz, já. Deixa eu ver. Não fiz. Quem é empregador? CNPJ do Estado e órgãos com filiais enviaram um único conjunto de tabelas. CNPJ dos Estados com filiais enviaram um conjunto de tabelas para cada órgão. Como que você vai fazer? Você vai fazer o 1000 com o CNPJ da Secretaria de Educação, não vai? Um outro 1000 com o CNPJ da Secretaria de Saúde, assim por diante. Então, cada secretaria é como se fosse, entre aspas, o quê? Uma empresa. Então, cada uma dessas secretarias tem que fazer suas próprias tabelas de rubrica, tem que montar suas próprias tabelas de rubrica, como se fosse cada uma delas uma empresa. Tá? Beleza, já fiz minhas tabelas, olha que bacana. Fiz minhas tabelas, passaram esses 2 meses, rapidinho. Então, quem não estiver já se preparando, já começa a se preparar, porque não tem só 2 meses, janeiro e fevereiro. Na verdade, 1 mês e meio, porque fevereiro é curto e janeiro começa dia 14 de janeiro. Né? Então, é 1 mês e meio para fazer as tabelas de rubrica. E aí eu vou começar a admitir os empregados, os servidores públicos, que eu já fiz a consulta, né, de qualificação cadastral, então estou bem tranquilo, eu sei que vai passar. Quem não fez tem que se preocupar. Né? Esse evento, o 2.200, cadastramento inicial do vínculo, admissão e ingresso do trabalhador. Então, você vai colocá-lo no e-social. Daqui a pouco eu falo isso. Então, o conceito de evento, tem aqui, não vou ler o conceito de evento, mas todo servidor que já está na casa, a partir de 1º de março, você tem que colocar.
Aquele que foi mandado embora antes de 1º de março, você não precisa pôr, mas todos que estão a partir de 1º de março, você precisa colocar, inclusive aqueles que forem sendo admitidos a partir de 1º de março de 2019, conforme aquele cronograma que eu já mostrei para vocês. Né? As informações prestadas nesse evento servem como base para a construção do registro de eventos trabalhistas, é o RET, que será utilizado para a validação dos eventos de folha de pagamento e demais eventos enviados posteriormente. Então, quando eu coloco os trabalhadores, servidores dentro do e-social, quando eu estou registrando ele no e-social, a gente fala popularmente, vamos colocá-lo no RET. Né? Não sei se vocês assistiram o Salustiano dando palestra, ele fala bastante, põe no RET, está no RET, do RET, não sei o que é do RET. Né? Então, a gente vê para a pessoa, o que é esse tal de RET? Né? O RET é registro de evento trabalhista. Então, quando eu incluo o seu nome no e-social, você está dentro do registro de eventos trabalhistas, você está no RET. Ou seja, estar no RET é estar no e-social, né? Basicamente falando. E aí eu vou admitir ali, está lá o sistema do e-social, sistema web, né? Eu vou lá, coloco empregado, admitir, cadastrar. Eu vou colocar o CPF dele, a data de nascimento. Quando eu coloco o CPF, já aparece ali o nome dele automaticamente, nem precisa pôr nome, no caso do e-social aqui do web, né? A data de admissão dele, o tipo de registro. No caso aqui é o cadastramento inicial. Aqui é a tela inteira, tá? Só para ter uma ideia de como ficou a tela. A residência do cidadão, né? Coloco o CEP, aparece ali a rua. Opa, eu só ponho, quase que eu caio aqui. Eu ponho o número e tudo mais. E tem um monte de informações que eu tenho que prestar. Vou sempre colocando, continuar aqui a matrícula dele, o tipo do regime trabalhista, a categoria, o tipo de regime previdenciário, o cargo. Esse cargo aqui é o cargo que eu já cadastrei lá. Eu vou colocar o código que eu dei para o cargo que eu já cadastrei na tabela de cargos. A função, se for o caso, também já cadastrei com a função lá, na tabela de função. Unidade de pagamento, o salário base, põe o salário dele aqui também. Duração do contrato de trabalho. Então, aqui. A admissão, tipo de admissão, indicativo de admissão, normal, né, regime de jornada de trabalho, que é submetido ao horário de trabalho, conforme a CLT no tal, atividade de trabalho urbano, e assim eu vou preenchendo o que o social está me pedindo. Né, o local de trabalho. O local de trabalho eu vou ter que colocar o quê? O CNPJ do estabelecimento, que eu já cadastrei ali. Cadastrei antes do estabelecimento. Então, se eu colocar um outro CNPJ aqui que não está cadastrado, ele não vai deixar passar. Né? Descrição, se eu quiser descrever aqui, local de trabalho, horário contratual, tipo de jornada, assim por diante. Beleza. Ingresso CLT e cai em comissão com vínculo. Qual é a data para envio das informações? A data de envio de informações é a partir de 1º de março. Mas, Tanaka, ele começou, o e-social já começou. Nós estamos, hoje, agosto de 2019, por exemplo. Já começou. Né? Começou semestre passado, em janeiro de 2019. Então, agosto de 2019. Quando eu tenho que prestar essa informação aqui? Se for seletista, que eu duvido que tenha seletista em algum público, geralmente pode ter estatutário. Vocês contratam seletista em algum público? Contratam? Não, vocês não contratam seletista em algum público. Vocês contratam estatutários para o regime geral. Ele entra com estatutário, com vínculo estatutário e vai para o regime geral. Mas vocês não contratam seletista. Contratam? Mas tudo bem. Se contrata seletista, legal, é bom saber. Que é primeiro a ser fiscalizada. É brincadeira, é brincadeira. Não, se contrato seletista, o que acontece? O que diz a legislação do trabalho? Eu contratei hoje o seletista sobre a legislação das leis do trabalho. O que diz a legislação do trabalho?
que você tem que admitir até um dia antes do início do trabalho dele. Então, se ele for começar hoje a trabalhar, você tinha que ter mandado a informação ontem. Né? No mínimo ontem. Pode ser um pouquinho mais para trás, mas no mínimo, mas no máximo, né? Ontem. Agora, no caso, contratou professor para dar aula, geralmente, que eu conheço, é contratado, vai para o regime geral, mas é contrato estatutário, não é seletista, não é trabalhista. Ele não é empregado do órgão público, né? Então, o que acontece? Contratei um professor para dar aula. Como ele não é seletista, ele é estatutário, tudo bem, vai para o regime geral, né? Mas a fiscalização do trabalho não se incomoda se foi para o social antes de começar a trabalhar ou depois. Que essa regra seletista é só para quem está sob a CLT, né? Regime trabalhista. Não estou falando de regime de previdência, que muita gente confunde regime de previdência com o regime trabalhista. Né? Aí o que acontece? Contratei um professor para dar aula, ele é estatutário, ele vai para o regime geral, beleza, mas eu posso colocá-lo no cadastro até o dia 7 do mês que vem, porque eu tenho até o dia 7 do mês que vem para fechar a folha ali do mês anterior. Nós estamos no mês de agosto, tem até dia 7 de setembro, se tem feriado, dia 6 de setembro, para fechar a folha do mês de agosto. Né? Então, eu tenho mais tempo. Quem não é seletista, beleza, tranquilo, tenho mais tempo para poder informar ali aquele cadastro, aquele vínculo de trabalho. Né? Não preciso necessariamente informar ali um dia antes de começar a trabalhar. Tá? Bom, cai em comissão, mesma coisa. Cai em comissão é estatutário, isso aí não tem dúvidas, né? Ele vai para o regime geral, em regra, pode ir para o regime próprio se ele já estiver vinculado. E aí você pode informar até o dia 7 do mês seguinte. Não tem que ser antes de começar a trabalhar como seletista. Tá? Tanaka, mas olha aqui. Eu cheguei a ver o layout, aqui não mostrei o layout, mas só para você ter uma ideia, é bastante informação que tem que dar. Na verdade, tem mais de 100 linhas ali, o layout de admissão. Bastante informação que tem que dar. Mas nem sempre o empregado tem todas as informações na mão para conseguir registrá-lo um dia antes do início do seu trabalho. Né? E eu preciso urgentemente contratá-lo, preciso que ele comece amanhã já. Né? Como que eu faço? Isso aí foi uma arguição das empresas, né? Que na prática as empresas sofrem disso. Né? Pô, de repente eu não tenho todas aquelas informações, mas eu preciso que ele comece amanhã. Então existe um evento que é a admissão preliminar do trabalhador ali. É um registro preliminar. Você tem que ter o CPF do trabalhador, bom, o CPF todo mundo tem, a data de nascimento, com certeza ele sabe qual é a data que ele nasceu, e a data de admissão, que é aquela data que ele está começando a trabalhar, acabou. Né? Então, no caso, vamos supor que você quer contratar um seletista para começar amanhã, mas você não tem todas aquelas informações, é só dar aquelas 3 informações ali, ele fica preliminarmente contratado, e até o dia 7 do mês seguinte, antes de fechar a folha, você completa todas as informações que você tem que dar. Tá bom? Beleza. Olhando aqui, isso aqui é um evento de admissão. O evento de admissão, você acha que vai ser como? Vai ser um evento por estabelecimento, um evento que a empresa coloca todos os trabalhadores que ela tem, vai ser um evento por empregado, como que será? Olhando aqui, ele está falando que neste evento eu só posso ter informação pessoal do trabalhador, só uma informação eu posso ter. Só posso ter uma informação de trabalhador, só vai ter, o CPF é chave, só vai ter um CPF aqui. Ou seja, está me indicando que, ó, informações, documentos pessoais, informação do nascimento do trabalhador, que eu só posso ter um trabalhador neste evento. Então, cada trabalhador é um evento que você vai mandar, é um tijolinho que você vai mandar, um por trabalhador. Né? Tem que ficar apertando o teclado? Não.
né? Existem soluções aí que as empresas de software elas adotam. As empresas de software elas podem encapsular 50 por vez e mandar. Pode deixar programado e enviar durante a noite, que o tráfego de informações é mais livre. A Celepar já está cuidando disso, né? Outra coisa, relações de trabalho. Então, no RET vai quem? Vai todos os seus empregados e vai trabalhador sem vínculo empregatício estatutário. Como que história é essa, Tanaka? Empregador sem vínculo empregatício estatutário. Vamos lá. O que vai para a folha de pagamento? O que você coloca na GFIP hoje? Na GFIP eu ponho todo mundo que trabalha na empresa. Todo mundo. Zezinho, eletricista, veio aqui, trocou uma lâmpada, cobrou R$100 para fazer trabalho de eletricista, aí se deu lá 100 para ele. A Celepar pagou R$100 para ele. O Zezinho tem que estar na GFIP? Tem. Quem falou o nome, me fala o nome do CPJ aí que eu... Tem que estar, sim. Né? Contribuinte individual. Prestou serviço, ele tem que estar, tem que fazer o desconto, tem que pagar a patronal dele, tudo certinho. Que é uma pessoa física. Zezinho, eletricista, pessoa física, contribuinte individual. Tem que estar na GFIP, tem que estar na folha de pagamento também. Né? Existe uma lei que fala da folha de pagamento. Então, todo mundo que prestou serviço, todo mundo, mesmo sem vínculo empregatício, como é o caso do Zezinho, que é um contribuinte individual, uma pessoa física, tem que estar na folha de pagamento. E, obviamente, tem que estar... Vai estar onde? Vai estar no e-social. Tudo bem até aí? Quanto a isso, não tem dúvida nenhuma, né? Beleza. É pacífico que todos os empregados vão para a folha de pagamento, isso todo mundo sabe. Todos os servidores vão para a folha de pagamento do e-social. Agora, todos os contribuintes individuais também é pacífico, vão para a folha de pagamento. Tranquilo. Existe uns carinha chamado TSV, Trabalhador Sem Vínculo. Inclusive é meu capítulo no livro que a gente estamos terminando de escrever, um livro sobre e-social. Depois vocês compram um livro de social que eu dou um autógrafo, tá bom? Eu escrevi um dos capítulos, são os criadores do e-social, nós estamos escrevendo esse livro. Vai ser chuchu beleza. E depois eu vou escrever um do IFD RINF também, né? E aí, gente, tem uns carinha aqui que é TSV. O que é esse TSV, Tanaka? É contribuinte individual? O que é? Olha, não existe na lei o que é TSV. Você vai procurar, não vai encontrar nada. Né? É trabalhador sem vínculo. Sem vínculo de quê? De emprego ou estatutário. Não quer dizer nada também. Não quer dizer muita coisa. Então você tem que saber quem são esses caras. Vamos lá. Voltando aqui. Empregados vão para o RET? Você tem que admitir, vai para o social. Contribuinte individual, a regra é, não precisa ir para o RET. Não vai para o RET. Obviamente vai para a folha de pagamento, sim. Vai para o social, sim. Mas você não precisa admitir, colocar todas as características dele, ser superior completo, né, qualquer altura, cor de óleo, um monte de coisa. Não precisa ter todas aquelas informações que a gente viu no evento de admissão. Coloca lá o nome dele, CPF, o número do INSS... E já está na folha de pagamento, sem problema nenhum. Não tem que estar cadastrado no RET, não tem que estar cadastrado no e-social. O Zezinho, que veio aqui prestou serviço de eletricista, você vai sim colocar no e-social, mas ele não tem que estar no RET, não tem que estar cadastrado. Tudo bem até aqui? Mas existem alguns contribuintes individuais, algumas pessoinhas, que obrigatoriamente tem que estar no RET. A maior parte é contribuinte individual. Alguns tipos de contribuintes individuais que obrigatoriamente tem que estar registrado no e-social. Tem que estar no RET. E você tem que cadastrar no evento específico de TSV. São pessoas que têm uma certa continuidade naquela empresa, naquele órgão. Por exemplo, o dono da empresa, ele é contribuinte individual por trabalhar na empresa. Ele é dono e trabalha na empresa. Então, ele é contribuinte individual, obrigatoriamente tem que ser recolhida a contribuição social patronal dele, tem que ser descontado o INSS dele. E ele não tem uma certa continuidade naquela empresa? Está lá, de segunda a sexta-feira, trabalhando todo dia. Então, ele, apesar de ser contribuinte individual, nós escolhemos, por conta disso, né, para que ele fique registrado no e-social,
que ele figure no registro de evento trabalhista, que ele figure no RET. Aí tem que fazer um cadastro, um monte de dados dele ali, né? Neste evento que é o S2300. Mas quem são esses caras aí, Tanaka? Mostra logo, está aqui, ó, né? Trabalhador avulso portuário, não portuário, que não é o caso de vocês, dirigente sindical, trabalhador cedido, opa, aqui. Trabalhador foi cedido de um órgão para outro. Tanaka, da Receita Federal, foi cedido para a Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, pela Receita Federal. Opa, então Tanaka tem que estar na Secretaria da Fazenda, ele não é empregado da Secretaria da Fazenda. Não tem vínculo estatutário ali, propriamente dito. Não prestou concurso, não está sendo contratado, ele está sendo cedido, não está? Então, Tanaka, da Receita Federal, trabalhando no governo do Paraná, vocês vão ter que me registrar como trabalhador cedido. No TSV. Nesse evento aqui, 2.300. O que mais? Contribuinte individual, diretor, empresários, não é o caso de vocês, cooperados, transportadores. Olha o escraviário aqui, o estagiário aqui. Tem uma mulher que passou olhando feia para mim, falei, você falou que estagiário não é nada. Falei, não, eu não era contribuinte individual, isso que eu quis dizer, não é segurado obrigatório. Né? Não é que não é nada, estagiário é muito importante, né, nos nossos órgãos. Tanto é que acaba fazendo até o que os servidores fazem, né? Acaba dando conta do serviço servidor. Infelizmente, a gente sabe que a grana está curta, né? Não só da federal como da estadual. Infelizmente, acaba fazendo um monte de coisa lá. Né? Mas vamos lá, vamos deixar isso de lado. O estagiário aqui, você vai pôr ele onde? Não vai colocá-lo como servidor, obviamente, nem como empregado, vai colocar no TSVE. Aí, mais um trabalho para o pessoal do estágio aí, né? Vai ser um trabalho. Por quê? Porque o fiscal da Receita, o fiscal do Ministério do Trabalho chega lá na sua empresa ou no seu órgão público, abre o computador, quero ver quem está trabalhando aqui. Vem cá. Aí você, vem cá. Você tá, qual é o seu nome? Tal. Ah, está aqui. Beleza. Você é servidor, tá, você é empregado, está aqui. Aí pergunta para a moça da recepção, e você? Ah, eu sou estagiária. Ah, está aqui. Beleza. Né? Estagiário de quê? Ariodonto. Ah, vamos descaracterizar. Estagiário de odonto trabalhando como recepcionista? Não tem cabimento. Né? Vamos descaracterizar isso aí. Tá? Então, por isso, esse é um dos motivos que são vocês, governo do Estado, né, órgão público, que vão ter que dar informação de estágio. E eles vão para o TSVE. Tá bom? E médico residente, se for o caso, não sei se é o caso de vocês também. Tá? Geralmente é fundação pública, autarquia, né? Federais. Beleza. Tanaka. E os outros contribuintes individuais? Eu posso colocá-lo no RET? Porque tem um jardineiro que vem todo mês aqui, o jardineiro. Vem todo mês, ele é paragrama. Esse Zezinho vem todo mês aqui, aí todo mês eu tenho que ficar digitando a mão ali, digitando o nome dele e tal. Não é mais fácil colocar no RET e quando ele vier, eu só clico lá, o número dele, lá, o CNPJ dele, já aparece tudo, o CPF dele, desculpa. Põe o CPF dele, já aparece tudo ali, não é mais fácil assim? Então, por uma questão de facilidade do usuário, a gente permitiu que se o órgão, se a empresa quiser inserir outros contribuintes individuais, ele pode inserir no RET. Tá? Sem problema nenhum. Mas, não esquecendo que estes daqui que estão elencados exaustivamente, eles obrigatoriamente eles devem ir para o RET, devem ir para o E-Social. Resumo da ópera, todo mundo vai para a folha de pagamento, todos os contribuintes individuais vão para a folha de pagamento, todos os empregados vão. Só que quem obrigatoriamente tem que ir para o RET são os empregados e aquela lista de TSV. Tá? Esse aqui eu vou responder, que já respondi, que é aquele caso de quem que tem que informar, né? O estagiário. Quem tem que informar são vocês. Uma pergunta frequente aqui. Alguns clientes estão solicitando o CPF do coordenador de estágio, né? Então, todo estágio tem o supervisor, não tem? Né? Supervisor de estágio para inclusão no E-Social. Porém, não achei em nenhum material essa exigência.
Essa informação procede, caso necessário, o CPF do coordenador do curso de formação, do coordenador de estágio da empresa. Então, essa aí é uma pergunta de uma pessoa que não sabe ler o layout. Com certeza vocês não... Qual é o seu nome, minha querida? Lola. Tem um desenho da Lola? Tem, né? Da Lola, um desenho da Lola. É o desenho, você é do desenho, né? Tá. Com certeza, é que minhas crianças assistem Lola, elas adoram Lola, né? Com certeza, se essa pessoa soubesse ler layout, Lola, ela não faria essa pergunta. Né? Por quê? Porque no layout está lá, supervisor de estágio, e está pedindo, está obrigando a pessoa a fornecer o quê? O CPF 1 para 1, está obrigando a pessoa a fornecer o CPF do responsável pela supervisão do estágio. Beleza, ele nem precisa ter feito essa pergunta se ele soubesse ler o layout. Ele pegava lá a parte estagiária, opa, está precisando, a gente precisa do CPF de cada um dos supervisores de estágio e também do nome também de cada um dos supervisores de estágio. Tá? Mais um trabalho para a Lola aí, tá bom? Ah, já tem já, né, o sistema gerenciador. Beleza, tranquilo. Cadê a moça que abre o copo? Não, já tem bastante copo, que eu estou com saudade dela. Mas vamos lá. Então a resposta é essa, já está lá no layout, está na lei também, né, Lola? Está na lei isso aqui, na lei do estágio, né, a importância. E tem o decreto estadual, coisa linda. Muito lindo isso. Né? Outra pergunta. Somos operadores de plano de saúde, temos profissionais autônomos, médico, fisioterapeuta, dentista. Eles são, eu vou resumindo, eles são contribuintes individuais, certo? Prestam serviços esporadicamente, são contribuintes individuais. Ele está perguntando se pode colocar no RET. Pode ou não pode? Pode, como o quê? Como TSV. Né? Resposta aqui, não vou ler a resposta. Pergunta da Assembleia Legislativa do Paraná. Sobre sessões de militares, considerando que o pagamento salarial permanece para o órgão sessionário, permanece na PM, né? Eu acho que é PM, inclusive a tributação, e a Assembleia apenas paga uma gratificação pela função exercida. Como devemos informar no E-Social? Ele está sendo cedido ali. Está sendo cedido, então primeiro tem que informar ele no RET, não tem? Coloca ele como TSVE. Beleza. E aí, neste caso, de sessão de servidor, o que acontece? Houve a sessão, o cedente a PM coloca um afastamento temporário, porque ele não está mais na PM. Ele recebe pela PM, mas ele não está trabalhando na PM, não está mais no quartel, ele vem cumprir seu horário na Assembleia Legislativa, certo? E a Assembleia Legislativa registra ele como TSV. Alguns lugares você vai encontrar como TSVE, tá? Então registra ele como TSV naquele evento 2300. Como tanto o cedente como o cessionário pagam alguma coisa, o cedente paga o salário, o cessionário paga uma gratificação, então o cedente, a PM, tem que informar a remuneração dele. E a Assembleia Legislativa tem que informar a gratificação que ele recebe lá. Certo? E quando acabar? Quando acabar, desfaz. Tem um evento chamado término do TSVE, que acabou o TSVE, ele volta para o quartel, e o militar, ele é recepcionado, então cessa, você registra o retorno desse afastamento temporário. Ah, Tanaka, e quando o ônus é só do cessionário? Imagina que o cedente não paga nada e o cessionário está pagando o salário dele inteiro. Mesma coisa, mesmo raciocínio. Faz o afastamento temporário, faz o TSVE, porque está trabalhando na Assembleia Legislativa. É só a Assembleia Legislativa que está pagando o salário, então é só a Assembleia Legislativa que vai fazer a informação de salário. E quando acaba, desfaz tudo o que fez. Ah, Tanaka, e o contrário, quando é só o cedente também, mesmo raciocínio. Faz afastamento, TSVE, cessionário, mas é o cedente que está pagando, o cedente que vai dar informação de salário. O cessionário só dá a informação inicial, que ele está lá trabalhando.
né? Está lá com vínculo, como trabalhador cedido. Quando acaba, desfaz tudo. Término do TSVE e o retorno. Vem 20 e 30. Beleza? Legal, Tanaka. Agora está começando a clarear as coisas. Vamos entrar, então. Passaram os 2 meses, eu fiz, então, a diminuição, coloquei todo mundo no RET. Todo mundo que precisava, eu coloquei no RET. Os estagiários estão todos no RET. Né, Lola? Beleza. Está feliz, está todo mundo feliz. E 1º de maio, então, começo a fazer os eventos periódicos. Eu falo 1º de maio, mas você não vai fazer 1º de maio. Você vai fazer a competência maio, que você entrega até dia 7 do mês seguinte, 7 de junho. Tá? E aí, começo a enviar os eventos periódicos ali. Remuneração do trabalhador, evento 1.200. Olha que beleza. E aí, nós temos um problema. Que problema é esse? A remuneração do trabalhador, gente, ela é competência, certo? Então, o regime de competência incide previdência do regime geral. O regime próprio, cada regime tem as suas regras, tá? Mas eu vou falar do regime geral para vocês entenderem o porquê da saída que nós fizemos aqui. O porquê da solução. Então, o regime geral é competência, beleza. Trabalhei no mês agora de agosto, eu já estou devendo contribuição previdenciária, porque é de competência. Competência de agosto, que eu pago até dia 20 do mês seguinte. Beleza. Vamos supor que o meu patrão não pagou o meu salário, só vai pagar meu salário de agosto, sei lá, em março do ano que vem. Só em março. Não pagou meu salário. Vai pagar em março. Pergunto a vocês, houve fato gerador para contribuição previdenciária do regime geral? Houve. Que o fato gerador é apenas o trabalho. Não importa se ele recebeu ou não recebeu dinheiro algum. Mas houve fato gerador, o empregador é obrigado a fazer o pagamento até o dia 20 do mês seguinte das contribuições previdenciárias devidas. Se ele não fizer, ele é obrigado a pagar com multa depois. Houve fato gerador de imposto de renda da pessoa física? Não, porque imposto de renda o que é? Regime de caixa, exatamente, né? Regime de caixa. Quando que vai acontecer o nascimento da obrigação de imposto de renda ali? Nosso exemplo, março do ano que vem só, quando eu receber a grana, quando eu pôr a mão na grana, só março do ano que vem. Então você percebe que nós temos dois períodos distintos, 2 períodos diferentes. Um é incidência de contribuição previdenciária, que é regime de competência, outro é pagamento de salário, que é regime de caixa. Muito bem. Como que a gente propôs, então, a gente quebrou a cabeça, como que a gente vai fazer agora para o empregador informar no E-Social? Aí tivemos um monte de discussões internas. Olha, a gente faz o seguinte, faz a folha de pagamento que vai servir para a Previdência, regime de competência. Quando ele receber, faz uma outra folha que é regime de caixa. Pô, aí você tem a redundância, aí não precisa mais de social, então continua a GFIP, DIF e tudo mais. Se você tem que informar 2 vezes, né? Várias vezes o mesmo fato gerador, por que eu vou criar o social? Continua o sistema antigo, então. A gente tem que partir do princípio de não haver redundância. E não haver redundância, eu tenho que informar uma vez só o salário. E aí? Uma vez só a folha de pagamento. E aí? A solução adotada foi, quando você faz a folha neste evento aqui, remuneração do trabalhador, nesse caso vinculado ao regime geral. Se fosse o regime próprio, é outro evento, é o 1202, mas a mesma coisa, bem parecido. Você faz a folha de todo mundo, do mês de agosto, que você tem que entregar até dia 7 de setembro. Essa folha é uma folha que você faz por trabalhador. Cada trabalhador tem sua folha, entre aspas. Essa folha
você vai colocar quantos pagamentos você prevê fazer. Geralmente a empresa aí fora, eles fazem o vale, o adiantamento, né? E depois faz o pagamento. Então eles vão fazer 2 demonstrativos de pagamento. Eles chamam de demonstrativo de pagamento. Demonstrativo do adiantamento e demonstrativo do valor normal que ele tem que receber. Quando ele faz o pagamento, ele vai informar em outro evento, que não neste, é o 1210, ele vai informar, olha, sabe aquele recibo que eu fiz, aquele demonstrativo de pagamento? Eu estou pagando hoje aqui, eu estou pagando. Ah, sabe aquele demonstrativo 2? Eu estou pagando hoje. E aí vai incidir o quê? Imposto de renda. Então, imagina que eu fiz 2 demonstrativos. Um eu paguei nesse mês, referente a esse mês mesmo. Eu informo até o dia 7 do mês seguinte, certo? Beleza. A faz gerador de contribuição previdenciária e imposto de renda ao mesmo tempo. E o outro, o patrão ficou sem grana e pagou só em março de 2019. Aí só em março que vai acontecer o fato gerador do imposto de renda, no caso do pagamento. Aí lá em março me informa, olha, sabe aquele segundo demonstrativo que eu fiz? Estou pagando hoje. Tá? Então essa aqui é a lógica do social para os eventos periódicos. E aí, a partir disso, a gente começa a compreender agora como eles vão ocorrer. E uma das perguntas que mais me fazem, e o governo também fez, e a Assembleia, é como que ficam os pagamentos anteriores. Né? Que os pagamentos de hoje, você faz um demonstrativo de agosto, com o que ele tem a receber ali, com as rubricas, tudo bonitinho, com uma folha de pagamento daquele trabalhador. Beleza. E manda até dia 7 de setembro. E você pagou ele, por exemplo, em setembro, aí você manda o evento pagamento até dia 7 de outubro. Né? Eu paguei no dia, sei lá, 2 de setembro, aquele demonstrativo de agosto. Aí você manda até o dia 7 do mês seguinte, que é 7 de outubro. Tá? Bom, como que eu vou fazer, como que eu vou enviar? Dá para perceber que eu envio um por trabalhador. Então, esse evento é um evento por CPF, por trabalhador. Se eu tenho 1.000 trabalhadores, são 1.000 eventos desses. Tá? Eu tenho que fazer um demonstrativo de pagamento. Tenho que identificar o demonstrativo de pagamento. Aí eu invento o que eu quiser. Coloco o número 1, número 2, demonstrativo 100, 101. Ou posso colocar o primeiro nome dele, o sobrenome. Tem até 30 caracteres para identificar o demonstrativo de pagamento. Né? Aí eu tenho que colocar a categoria de trabalhador, tem que colocar o número de inscrição dele, o código de lotação, qual é o código de lotação daquela tabela 1020 que a gente fez. Né? Então, você tem o quê? Você tem vários links com as tabelas que nós fizemos. Ó. Você tem pode ter tabela judicial, você pode ter a tabela estabelecimento, você vai ter a tabela de estabelecimento, que você tem que informar em que estabelecimento que ele prestou aquela informação. Então, esse evento, que é evento de remuneração, ele vai fazer um link com a tabela, com a admissão daquele empregado, com todas as informações que ele tem, com a tabela de lotação e assim por diante. Então, você vê, é importante a construção de tabela na hora que o sistema for fazer o cálculo lá para frente. Beleza. Você vai ter que fazer aquela folha e colocar as rubricas, né? E os valores das rubricas. Quantas rubricas eu posso ter? Posso ter de 1 a 200 rubricas por trabalhador ali naquele mês. Está vendo? 1-200. E aí vai, coloca o valor da rubrica. Beleza. E aí, eu vou mostrar para vocês que é a dúvida do pessoal. Vou mostrar para vocês que é a dúvida do pessoal, como é feito o pagamento do período anterior.
Só avisando, umas 3h30 a gente faz intervalo. Mais 5 minutos? Beleza. Então, 3h25, 3h20, né? Tá certo. Pagamento de períodos anteriores. Então, tá lá o meu 1.200. Eu vou começar a fazer aquela arvorezinha. Um é pai de um, outro é filho do outro. Esse aqui são 3 filhinhos. Tem o demonstrativo de pagamento. Eu vou colocar a identificação daquele trabalhador. Então, estou pagando o José da Silva. Quem que é empregador. E aqui o demonstrativo de pagamento. O demonstrativo de pagamento, que está no nível 3, abaixo tem duas informações do nível 4, que é informação de período de apuração e informação de períodos anteriores. A gente apelidou de infoperante. Informação de período de apuração, eu faço minha folha normal, né? E mando demonstrativo de pagamento. E também eu posso prestar informações de períodos anteriores, sim. Então, nós estamos no mês de agosto. Imagina que eu vou prestar janeiro, fevereiro e março de 2018 agora. Vamos supor, né, que já estivesse funcionando. Então, no mês de agosto, eu vou prestar janeiro, fevereiro e março. Posso. No mês de agosto, eu posso fazer isso, que tem essa funcionalidade no e-social, no layout do e-social. Então, vamos ver como funciona aqui essa informação de períodos anteriores. Né? Está lá. Informação de período anterior, eu sou obrigado, se existir grupo de informação de período anterior, tenho informação. Né? Embaixo tem ID ADC, que é a identificação do instrumento que ensejou eu pagar isso. E tem que ser um desses instrumentos aqui. Acordo coletivo de trabalho, legislação federal e estadual, convenção coletiva de trabalho, sentença normativa, convenção de licença de saúde e acidente de trabalho, outras verbas, natureza salarial, não salarial, devido após o desligamento. Aí o que acontece? Você vê que tudo isso aí praticamente é direcionado às empresas, iniciativa privada. Né? E os órgãos públicos, eles chegaram para a gente e falaram assim, poxa vida, olha, tem às vezes ações aí que os caras ganham um monte de dinheiro ali, e não está aqui. E aí, não está numa dessas situações, ou valores atrasados, a gente vai ter que abrir e-social por e-social para corrigir. Porque assim, se não tiver aqui em uma dessas situações, ele vai ter que ir atrás e abrir e-social por e-social e corrigindo um por um. Dá um trabalho do cão aqui lá. Né? Corrigindo um por um. É assim, a gente respondeu. Mas aí, obviamente, conversando com os órgãos públicos, a gente chegou na seguinte conclusão. Né? Vamos abrir para os órgãos públicos a possibilidade dele fazer pagamento de períodos anteriores em decisão judicial ou decisão administrativa. Ou seja, essa decisão administrativa não é a mesma decisão que a gente viu ali daquela tabela de processos administrativos judiciais. Essa decisão administrativa é qualquer decisão dentro, interna, para pagar períodos anteriores. Então, falar, o governador assinou, o secretário de administração assinou, quero que pague períodos anteriores ali, que eles ganharam alguma coisa na justiça. Beleza. Ganharam alguma coisa. Não necessariamente na justiça, pode ser decisão judicial também. Ou pode ser qualquer decisão. Ou seja, a gente abriu a porteira. Qualquer decisão que vocês quiserem administrativa, você pede para o secretário assinar ali, para pagar os atrasados, beleza, abriu a porteira, vocês podem fazer essa informação de período anterior, o momento que você quiser, que maravilha, né? As empresas estão morrendo de inveja de vocês, né? Porque elas não, elas vão ter que ficar abrindo um por um ali, né, para fazer aquelas informações. Tá? Tanaka, me conta logo, como que eu faço isso? Só depois do café eu vou contar. Então, uns 15 minutinhos, tá bom? Beleza, uns 15 minutinhos a gente começa aqui.